pontuais, né? E depois disso, o que me deu esse despertar, de fato, para dizer, eu sou um homem trans, eu sou uma pessoa trans, foi uma entrevista que eu vi na televisão, num programa que passava sobre reportagens. E justamente nesse programa eles estavam mostrando a trajetória de pessoas trans, de homens trans e mulheres trans, mas era mais de meninos trans, da infância até a vida adulta. E aí eu comecei a assistir e sabe quando tu tem um estalo de, tipo, isso vai, tipo assim, tem muito a ver com a minha história, sim, né? Tipo, é sempre assim que eu me senti, então, mas isso é possível? Tipo, é possível passar por essa transição, é possível assumir essa identidade, de fato, né? Então, depois desse programa eu comecei a pesquisar mais, né? E fui encontrando relatos, na época, inclusive, era até um pouco difícil de encontrar a questão dos homens trans aqui no Brasil, né? Na época a gente encontrava mais estrangeiro, não se falava muito, porque quando a gente fala de mulheres trans ou de travestis, a gente sempre tem uma ideia, seja essa ideia marginalizada ou não, mas você tem no seu imaginário essas figuras. E agora, na mídia também, isso, né? na mídia. Agora, quando a gente fala de homens trans, pouco se fala, então era até difícil achar na época, né, coisas mesmo na internet, diferente de hoje em dia que a gente já tem mais assunto, mas quando eu me identifiquei, hoje eu tenho 28, então quando eu comecei a pesquisar eu tinha 20 anos, né, então assim, eu comecei a pesquisar, aí já comecei a ter as mudanças, né, já comecei a cortar o cabelo, comecei a usar faixa, que na época era pra comprimir. Cortou teu cabelo assim do nada, tu chegou em casa. Eu do nada, né, eu disse, é isso mesmo que eu sou, então pronto, aí já me encontrei, né, não fui falando nada pra ninguém, eu digo, eu sou um homem trans e ponto. A família. Vamos isso, era isso que faltava, tipo assim, era isso que faltava pra me identificar. Aí eu fui na cabeleireira e ela, meu Deus, mas tu tem certeza que tu quer? Porque o meu cabelo era imenso, né, era assim na costa. Meu Deus, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Vai lá na tua casa, volta, pensa bem. Eu falei, eu já... vai me picotar. Eu falei, não, eu já decidi, pode cortar e tal. Aí fui que eu cortei. É aí libertação, é uma libertação. Foi, aí, nossa, eu chorei, assim, de ai, meu, parecia assim que eu tava tirando as amarras, assim, sabe? Mas aí chegou em casa. Chegou em casa e aí... não, pro meu pai olhou assim, o que tu... não, agora... Podes crer que tu é doido. Tu é doido. Olha o que tu fez. Tu é doido. Eu digo, não, pai, é isso mesmo. Aí ele tava com meu tio. Olha, tua mãe não vai gostar disso. Aí mais brava era tua mãe. Era minha mãe. Na época, porque a gente tem isso, né? De que, o pai, muitas vezes, mas a minha mãe, na verdade, tinha uma resistência muito maior. Né, o meu pai não, ele sempre foi assim, muito mais, por mais que ele não entenda de fato alguns conceitos, mas ele sempre, olha, se te faz bem, vai te fazer bem, então eu tô bem. Era sempre isso que ele me falava. Ele é assim, realmente. Né, ele sempre foi mas assim. Não é comum. Comigo. O pai é o mais bravo, a mãe é mais carinhosa. Aceita mais. Tanto é que você vai numa penitenciária, só tem bandido lá, vamos colocar bem generalizando. Você vê que tem muita mãe lá que não abandona, vai até o final, né? O pai já não. Eu ia te jogar um tijolo lá. Pô, que feio, sabe? Sim, mas eu tô falando, a naturalidade é o pai ficar mais puto que a mãe. E não a mãe, não a minha mãe. Não, a tua ia te espancar. A minha mãe já ia jogar sei lá, qualquer coisa assim na mão lá. Eu fui espancado. E aí, com quantos anos vocês se encontraram? Aí vocês já se encontraram resolvidos. Mas antes eu demorei, mas eu vou perguntar ao nosso Rafa que não queria interromper. O Rafa tá falando, ele tá tentando assimilar tudo que o Rafa tá falando. Ele tá ainda, eu tô eletrizada aqui com o negócio. Ele ainda tá ainda... Não é porque ela é mais acelerada. E a mulher trans deve ser também mais acelerada, porque a demanda, eu tô vendo que é a mesma. É a mesma demanda, tá? E você falou você acha que na periferia ou em classes sociais menos abastadas, existe mais preconceito ainda por não entender esses processos? Ou você acha que isso daí é uniforme? Tanto na classe social mais rica ou a mais pobre, tem sempre ou vai existir sempre o preconceito? Eu acredito assim, que na periferia a informação ela chega a menos. Né? Quando a pessoa ela tem um poder aquisitivo maior, então ela tem mais acesso à informação.
né? Então eu percebo assim que as pessoas da periferia, elas muitas vezes cometem determinados preconceitos por falta de informação, Exatamente. né? Porque assim, quando eu passei por esse meu processo, automaticamente muitos vizinhos meus que já me conheciam desde muito criança, né? Então já passaram por esse processo também, tipo, de perceber, né, que, tipo, essa pessoa tá mudando. Então, assim, eu não cheguei e eduquei cada um, né, mas eles entendem da forma deles, Sim. né, diferentemente de quando a gente nota que uma pessoa, ela tem informação e ela reproduz aquilo propositalmente, né, coisas que eu já percebi, né, por exemplo, de médicos, de advogados, que a gente automaticamente pensa que são pessoas intelectualmente super, né, desprendidas desses conceitos, né, diferente, por exemplo, de um vizinho meu que tá ali catando reciclável na rua, que é pedreiro, mas que eu não precisei em nenhum momento fazer nenhuma didática para aquela pessoa, sabe? No cotidiano, no eles foram cotidiano eles entendendo. foram compreendendo. Então eu acredito sim que muitas vezes o processo do não acesso à informação, ele atrapalha nesse sentido. Mas hoje em dia eu consigo ter esse filtro, né, de dizer quando é proposital e quando não é. percebe, Né? A gente realmente. percebe, porque às vezes a gente fala para a pessoa e ela, entendeu. E ela busca se reeducar. Agora, quando você explica e a pessoa persiste, né, aí já não cabe. Então, assim, fora que a questão da questão econômica, por exemplo, no meu processo é bem diferente de uma outra pessoa trans que tem um poder aquisitivo maior, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, uma pessoa super famosa, o Tami, filho da Gretchen. A trajetória dele, por mais difícil que possa ter sido, no sentido até da própria mãe também aceitar que foi o meu caso, né? Mas assim,